Bom, chegamos a um momento importante e o tema desta noite é tempo de desenvolver uma mentalidade abundante. Você pode repetir comigo? É tempo de desenvolver, mas diga com fé, é tempo de desenvolver uma mentalidade abundante. E você vai entender por quê. Feche os seus olhos. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor. Ó Deus, por esta palavra que Tu nos inspirastes, a mim e a minha esposa, para que trouxéssemos nesta noite maravilhosa, aonde há de completar mais um ciclo, mais uma peça deste quebra-cabeça que se findará, Senhor, na plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Usa-me com autoridade, que a Tua palavra flua através dos meus lábios, Senhor, das minhas cordas vocais, e como uma semente boa, uma semente, Senhor, separada com excelência, possa cair nos corações férteis e multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Assim eu oro com fé, e o povo de Deus diga amém e amém. Glórias a Deus. Bom, o versículo desta noite está em Romanos 12, 2, diz a palavra, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eleitos de Deus, amados do Senhor, estamos hoje na nossa segunda noite maravilhosa e, é claro, poucos dias para o final deste ano de 2016. Mas este é o momento ideal para nós fazermos reflexões e gerarmos mudanças positivas para o novo ciclo que vai se iniciar em nossas vidas daqui a alguns dias, em 2017. Mas esta será mais uma noite gloriosa. Você recebe isto? Diga amém. Será mais uma noite poderosa, será mais uma noite surpreendente, porque estamos edificando de forma sábia a nossa vida, estamos lançando alicerces sólidos, com a esperança de vivermos mais um ano abençoado. Se você crê, diga amém. Sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus para o seu povo, esta é a vontade de Deus para você. Mas nesta noite Deus vai continuar falando, e é claro, vai revelar grandes coisas através deste altar. Mas eu quero falar com você sobre desenvolver uma mentalidade abundante. Nós ouvimos aí fora, durante todo esse tempo, esses anos, através das mídias, notícias de quê? De escassez, de falta, de miséria. Mas eu não quero que você tenha a certeza de que isto é para a sua vida. Eu quero que você deseje aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus planejou para a sua vida. Eu quero que você viva a abundância de Deus e as bênçãos que Ele preparou para você. Mas para que isso aconteça, precisa haver o quê? Uma mudança, uma transformação mental. Eu tenho que mudar os meus pensamentos, eu tenho que agir conforme Paulo falou em Romanos 12. Por isso Paulo deixou uma declaração importantíssima que muitos leem, mas nem todos se apercebem da profundidade desta passagem. Ele diz, olha, preste atenção, ele diz, só experimenta o que Deus tem de melhor, aquilo que Deus separou para o seu povo, quem tem a mente o quê? Renovada pela palavra. Ou seja, aqueles que possuem uma mentalidade de abundância.
Não é uma mentalidade retrógrada, não, mesquinha, não. É de abundância, porque os pensamentos de Deus são sempre de abundância. Você tem que entender isto. Deus tem sempre em seus pensamentos abundância. De esperança em coisas o que? Inferiores? Não, superiores. Sempre além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Mas veja o exemplo de Davi. Davi em Salmo 23, versículo 1, ele diz algo importante, e eu sou apaixonado por esta palavra. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa deve ser uma das nossas confissões diárias. Você tem que acordar todos os dias e confessar este versículo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E você vai provar do favor e da abundância de Deus na sua vida. E ele no versículo 2 ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então entenda algo importante: não é pelo seu esforço exagerado que você vai alcançar os desejos do seu coração. Não, não, não. O Senhor irá te conduzir, é Ele quem te conduzirá sua vida aos pastos verdejantes, ou seja, a fartura, a provisão que Ele tem para a sua vida. Isto se dá pela sua confiança nele. Não é no nosso braço forte, não é no nosso intelecto. Não tem que pagar o preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, e você tem que reinar em vida. Esta é a vontade de Deus para você. E é justamente isto que Davi estava falando. E ele continua dizendo no versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E veja que interessante, eu pesquisei a respeito juntamente com a minha esposa sobre o bordão. Do hebraico esta palavra se fala Shebet, está certo? Bispo André, Shebet, do hebraico. Está certo, o apóstolo? Shebet, glórias a Deus, que tem um significado que era de servir, servia para transmitir o quê? As noções de segurança e disciplina às ovelhas. E o cajado do hebraico Mishenar é um símbolo do interesse, da compaixão que um pastor tem por suas ovelhas. Traz as ovelhas para um contato mais próximo com o seu pastor, para poder examiná-las, para poder cuidar dela com mais cuidado e, é claro, suprindo as suas necessidades. E isto era feito de maneira específica. Então veja que interessante, veja como a palavra de Deus, que como um bordão do pastor, do pastor, é a extensão da mente e da vontade de Deus, e a manifestação expressa daquilo que Ele deseja para nós e de nós. E da mesma maneira era o cajado, era um instrumento que representava para Davi o que? O amor, a compaixão de Deus no Antigo Testamento. Mas bispo, nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos na graça. Sim, assim também temos hoje a manifestação maior deste cuidado, desta compaixão através de Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, e que trouxe a sua graça e o seu favor para cada um de nós. Então vejam, meus amados e amadas, como temos um bom pastor, que tem um cuidado especial por cada um de nós, em suprir cada uma das nossas necessidades. Ele tem pastos verdejantes para a tua vida, Ele tem um sustento para as tuas necessidades, Ele tem provisão ampla para a sua vida.
Mas confesse aquilo que Davi confessou. Porque se Davi tivesse uma confissão negativa, nada disso seria real na vida dele. E no versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e diz que o meu cálice transborda. Então, esse transbordamento do cálice significa o quê? Significa a plenitude de tudo o que tem verdadeiro significado e valor para cada um de nós. Deus vai transbordar o teu cálice, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, Deus vai te dar abundantemente. Deus é um Deus de transbordar. Mas aqui está a chave: não pode sair da nossa boca palavras negativas. Você não pode ter ou usar a sua mente com pensamentos de escassez, pensamentos de menos do que o suficiente. Você não pode pensar desta forma. Ou pensamentos de dificuldades. E depois ter a esperança de esperar e ver na sua vida a abundância de Deus, porque não vai acontecer. Só vai acontecer na vida daqueles que têm um pensamento de prosperidade, naqueles que têm um pensamento em que pensam o melhor porque esperam, assim como Davi, o melhor de Deus. Então, meus amados, eu sei que se você está sob pressão por algum tempo e tem dificuldade de satisfazer as suas necessidades, eu sei que é fácil desenvolver uma mentalidade limitada. Isto tem acontecido na vida de milhares, milhões de pessoas. Pessoas que pensam do tipo: olha, eu nunca vou sair deste bairro, eu nunca vou ter a capacidade de colocar os meus filhos para estudarem num colégio melhor, ou eu não vou conquistar o sucesso na minha vida, eu não vou quitar as minhas dívidas, eu nunca vou realizar sonho algum, eu nunca passarei neste concurso, eu nunca vou entrar ou passar nessa entrevista. Ou seja, são confissões negativas. Entenda que isto pode ser aonde você está agora, mas não é aonde você vai ficar. Não é. Deus é o Deus Todo-Poderoso, diga amém. É o grande El Shaddai, diga amém. É o Deus do mais do que o suficiente, diga amém. O Deus a quem nós servimos não é o Deus do mal sobrevivendo. Não é isso que Deus quer para você, não é isto que Ele representa para nós. Nem tampouco é o Deus do apenas me ajude a suportar. Ou o Deus do deixa-me viver das sobras, das migalhas, não. Ele é o Deus do transbordamento. Assim como o nosso bispo André falou ontem, transbordar significa romper limites. Assim é o nosso Deus. Ele está te preparando, Ele está te capacitando para que você rompa todos os limites e você viva aquilo que Ele deseja que você viva. É o Deus do mais do que o suficiente. Diga: o Deus a quem eu sirvo é o Deus do mais do que o suficiente. Você está compreendendo o que isto significa? É mais daquilo que você precisa. Assim Ele fez na sua história. E o Salmo 35, 27 fala algo importante. Ele diz assim, o salmista Davi: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja quem? O Senhor. Porque olha só o que ele diz, que interessante: que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, que interessante nós sabermos que Deus se alegra na nossa prosperidade.
O salmista, ele estava ensinando o povo a viver contente e alegre, dizendo sempre: Deus tem prazer em me fazer próspero, ou em me fazer prosperar, enriquecer, crescer, porque isto dignifica a Deus, isto exalta a Deus. E isto era também para ajudá-los a desenvolver o quê? Esta mentalidade de abundância. Então, assim como acontecia com Davi, está acontecendo também na Cristo Vive. Você está sendo treinado, você está sendo incentivado, você está sendo conduzido através da palavra de Deus a pensar grande, porque você serve a um Deus grande, diga amém. Então, amados, a sua vida, ela vai justamente em direção às coisas que você constantemente pensa. Você já percebeu isto? Aquilo que você tem pensado, alimentado, é o que tem te atraído, é o que tem vindo em direção à tua vida, e você tem sido levado à direção daquilo que você fala, ou aquilo que você pensa. Então, se você sempre tem pensamentos de escassez, ou pensamentos de menos do que o suficiente, pensamentos de dificuldade, você está indo na direção errada. Você está indo na direção a coisas que não são para você, porque você serve a um Deus abundante, diga amém. Então nós estamos aqui para aprender o quê? Em que devemos pensar, qual deve ser o nosso pensamento. Por isso o exercício que você deve fazer é de meditar sempre nestes pensamentos, é trazer a sua introspecção, o que? Pensamentos de transbordar, de abundância, de realizações, pois Deus tem prazer em nos prosperar. Você acabou de ver isto em Salmos. Deus tem prazer em prosperar o seu povo. Mas veja que nas Escrituras, os israelitas, eles estiveram na escravidão por muitos anos. Aquela era a terra do apenas sobreviver. Eles estavam apenas o quê? Eles estavam resistindo, eles estavam sobrevivendo, mal suportando. Era assim que eles viviam. Mas a história também nos diz que um dia Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou para um deserto. E aquela era uma outra terra, era a terra do apenas o suficiente. As necessidades deles eram supridas, sim, eram supridas, mas eles não tinham absolutamente nada extra, nada extra. Dizem que as suas roupas, elas não estragaram durante 40 anos, glórias a Deus por isso, mas eu não me imagino usando este terno, apóstolo, durante 40 anos. Eu desejo abençoar alguém o mais rápido possível para poder comprar outro. Então, meus amados, imagine, aquilo era uma terra de apenas o suficiente. Mas essa não era a ideia de abundância de Deus para aquele povo. Assim como essa não é a ideia de abundância para a igreja, para a sua vida, diga amém. Deus finalmente os levou até uma terra prometida, diga terra prometida. Porque aquela sim era terra do mais do que o suficiente. A comida, os suprimentos, diz a palavra de Deus que eram abundantes. Os cachos de uvas eram tão grandes que era preciso 2 homens grandes para carregá-los. E esta terra, ela era chamada a terra que mana leite e mel. E olha que interessante, esta palavra mana, ela quer dizer não parava, nunca acabava, continuava a ter abundância sempre. Então agora eu quero que você creia que é para esta terra, é para este lugar que Deus está te levando nesta noite, que Deus está preparando você desde ontem, para que você desfrute do melhor do seu favor. Você quer aplaudir ao Senhor? Então aplauda.
Glórias a Deus. Você pode estar agora na terra do menos que o suficiente. Alguém, de repente, está nos assistindo, alguém dentro da igreja pode estar vivendo, bispo, que você não conhece a minha história. Você pode estar vivendo como aquele povo viveu no Egito, ou então no mal sobrevivendo. Mas saiba de uma coisa: não ouse parar nesta terra. Isso pode ser aonde você está agora, mas não é o que você é na verdade. Pode ser a sua localização neste momento, mas não será a sua identidade e a sua permanência. Porque você é filho de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, e não importa o que pareça, comece agora a criar, comece agora a desenvolver esta mentalidade de abundância, comece agora a dizer a si mesmo: Deus tem prazer na minha prosperidade. Diga mais: Deus está fazendo com que a minha vida mude de forma radical. Comece a declarar isto. Ou quem sabe alguém esteja em outra terra, a terra do apenas o suficiente, como também o povo esteve no deserto. As suas necessidades são supridas, você é grato por isso, mas não tem nada extra. Não tem condições de conquistar os seus sonhos. Mas Deus está dizendo a você nesta noite: eu não soprei a minha vida em você para você viver nesta terra do apenas o suficiente. Eu não criei você para viver nesta condição. Estas condições são temporárias, são passageiras, são testes que nós passamos, mas não serão permanentes na sua vida. Por isso, meu amado e minha amada, não fique estacas nesta situação. É claro que o nosso bispo ensinou ontem que você tem que alargar as estacas da tua tenda, mas não é para fincar neste tipo de pensamento. Você está de passagem. Deus tem uma terra prometida para você. Diga amém, eu recebo. Ele tem um lugar de abundância para a sua vida. O lugar qual é? Do mais do que o suficiente. Onde Deus está mandando provisão para a tua vida. Onde não apenas uma vez, mas você vai continuar crescendo, você vai continuar transbordando sempre. É claro que para isso nós temos que começar a desenvolver o quê? Um pensamento de quê? De abundância. Do contrário, as coisas vão continuar do jeito que estão. Veja o que diz Filipenses 4,19. Paulo falando àquela igreja diz assim: e o meu Deus, vamos ler juntos, vamos lá. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então a Escritura diz que Deus vai suprir as nossas necessidades. De acordo com o quê? Com as riquezas de Deus. Porque as nossas riquezas, elas vêm da fonte que é o Senhor. E você tem que crer que Ele tem provisão para cada uma das tuas necessidades com abundância. Então o que acontece é que na maioria das vezes olhamos para as situações e pensamos que nunca vai ser possível sair dessa situação. A pessoa olha para a sua capacidade humana e pensa: olha, como é que eu vou reverter esta situação? Mas olha, pare de pensar desta forma. Não é de acordo com o que você tem, é de acordo com o que Deus tem para a sua vida. Amado, a boa notícia é que Deus é dono de tudo. E veja mais, um toque do favor dele pode lançar você para fora do mal sobrevivendo e te colocar no mais do que o suficiente. É assim que Deus faz. Independente da sua capacidade humana, do seu intelecto, do seu background, do seu conhecimento,
Deus pode te tirar de uma vida apoucada e te lançar para uma vida de fartura e abundância. Isto começa com o exercício da nossa mente. Porque Deus tem modos de fazer você crescer além da sua renda normal, além do seu salário, além daquilo que é previsível. Deus faz o impossível. Por isso, deixe de lado a razão humana e desenvolva uma mentalidade de abundância pela fé. Comece a falar com fé. Comece a declarar: este não é o lugar que eu vou ficar, porque eu sou abençoado, porque eu sou próspero, porque eu estou indo em direção ao transbordar para a terra do mais do que o suficiente. Não há nada de errado, e isto é interessante você aprender, em querer comer somente arroz e feijão. Tem gente que gosta de ficar, olha, eu só gosto de arroz e feijão, amém. Nada de errado se a pessoa quer viver na terra da sobrevivência. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele quer que você vá mais longe. A vontade de Deus é fazer com que você estabeleça um novo padrão de vida para a sua família. Porque Ele é um Deus do transbordar. Ele é um Deus do mais do que o suficiente. Ele é um Deus que transformou, como eu falei, 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e peixes. E ainda faz sobrar. Um Deus que proveu maná para o povo no deserto durante anos. Este é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que tem o melhor. E eu vou abrir um parênteses para te falar algo importante. Ser humilde não significa querer comer o pó da terra, nem ser miserável financeiramente. Ser humilde é reconhecer que tudo aquilo que você é e que você tem vem de Deus. Isto é ser humilde. É não trazer para si a glória própria, mas canalizar para Deus dizendo: eu sou o que sou pela graça dEle. E se Ele quer que eu seja próspero, eu serei muito próspero. Porque eu sirvo a um Deus rico. Mas eu quero levar você rapidamente a uma parábola. E Jesus contou esta parábola sobre o filho pródigo. Esse jovem, ele saiu de casa e gastou todo o seu dinheiro, ele desperdiçou toda a sua herança, mas diz que ele decidiu retornar para a casa do pai. Mas veja que ele quis retornar com o pensamento de apenas pedir ao pai que o recebesse de volta como o quê? Como um dos seus empregados. Veja que mente apoucada este jovem estava. Ele pensava no apenas o suficiente. Quando seu pai o viu, diz a palavra, o pai, na verdade, nesta parábola está representando Deus. Ele disse para a sua equipe, para todos os seus funcionários: olha, matem um bezerro gordo e vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e hoje ele está vivo. Então vamos ver o que diz em Lucas 15, 23. Diz assim: trazei também e matai o novilho cevado. Novilho cevado significa bezerro gordo. Comamos e regozijemo-nos. Então o irmão mais velho, ele ficou chateado por esta atitude que o pai teve para com o seu irmão mais novo. E diz no versículo 29, mas ele respondeu a seu pai, dizendo: há tantos anos que eu tenho servido, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. E nunca me destes um cabrito magro sequer para alegrar-me com os meus amigos. Veja qual era a mentalidade deste jovem. Ele queria um cabrito magro. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem tido durante a sua vida
Uma mentalidade de bezerro gordo ou uma mentalidade de cabrito magro? Amém. Amém. Mas eu creio que muitas pessoas têm tido a mesma mentalidade que este jovem. Por isso eu comecei dizendo, você pode achar que feijão e arroz são bons o suficientes, mas Deus tem o melhor para você. Deus tem feijoada para a sua vida, feijoada completa. Deus tem churrasco farto, Deus tem mocotó, Deus tem o melhor. Por que você vai esperar o pior de Deus? Por que você vai querer viver com um cabritinho magrinho, quando Deus tem bezerro gordo para a tua vida? Você está compreendendo que a sua mente tem que ser transformada por esta palavra? Você tem que esperar o melhor de Deus, porque o Deus a quem você serve é rico, é abundante. Então ouça, você pode até viver de pão e água, você pode até sobreviver na terra do apenas o suficiente. Apenas o suficiente para pagar as minhas contas nessa semana, apenas o suficiente para fazer compras do mês, apenas o suficiente para pagar o cartão de crédito no mínimo, apenas o suficiente para ter paz, apenas o suficiente para pagar o meu aluguel. Você pode viver apenas o suficiente. Mas compreenda aquilo que é certo para a sua vida e diga: amém, eu recebo. Este não é o melhor de Deus. O seu Pai Celestial, aquele que soprou vida na sua vida, Ele tem bezerro gordo para você nesta noite. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele diz: eu tenho um lugar melhor, uma terra que se chama terra do mais do que o suficiente. Por isso, se livre desta mentalidade de cabrito magro e comece a ter uma mentalidade de bezerro gordo. Deus quer que você transborde para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Porque a abundância de Deus na tua vida engrandece e dignifica o seu nome. Ele não é limitado pelas suas circunstâncias, pela sua incapacidade humana, pela forma em que você foi criado, não. Pelo que você não conquistou até hoje, não. Mas você se limita a partir do momento que você confessa coisas negativas. Você se limita a partir do momento que você traz à sua mente palavras negativas e não acredita naquilo que é verdade de Deus para a sua vida. Então, meus amados, sem mais pensamentos de menos do que o suficiente, ou apenas o suficiente, porque de agora em diante você vai pensar em mais do que o suficiente. Diga: mais do que o suficiente. Isso vai ficar martelando na sua mente. Mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. É isso que Deus tem para nós. Vamos a Romanos 10, 12. Vamos lá. Diz a palavra, Paulo aos Romanos: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Aí ele diz: rico para com todos os que invocam. Então, quando você invoca o Senhor, Deus está ouvindo o teu clamor e está atendendo as tuas súplicas. Você deve invocar a Deus crendo na fidelidade e na grandeza dEle, com uma mentalidade de abundância, não como uma mentalidade medíocre. E o desejo, é claro, de mais do que o suficiente. Porque Ele é fiel. Deus é fiel para abrir caminhos, para gerar situações inusitadas, para gerar situações inesperadas e extraordinárias, para derramar a abundância dEle sobre a sua vida. Deus, Ele pode fazer, Ele está fazendo e Ele fará. Mas eu quero encerrar este momento com uma passagem que está em 2 de Crônicas 18:1.
Houve um rei na Babilônia, e eu novamente neste ano eu me sinto impelido a falar sobre a história que o envolve, porque é importante, mas diz que este rei, ele era muito próspero, mas Deus queria mostrar que ainda lhe daria muito mais, e foi um momento de uma iminente derrota e crise, assim como nós vivemos nos nossos dias, dentro do nosso país, do nosso estado, que ele invocou a Deus, ele usou uma boa confissão, ele creu na voz profética, e Deus o honrou de forma soberana. E diz mais, Deus não honrou somente a ele, mas também todo o povo, de uma maneira grandiosa e inesperada. Você quer ouvir? Vamos lá então, Crônicas 18:1, perdão, Bispo Mussalã, diz assim a palavra: tinha Josafá, o quê? Riquezas e glória em abundância. Veja que não era gente pequena não, era um homem abundante, farto, próspero. Então, meus amados, Josafá era um rei muito bem sucedido. E em 2 Crônicas 20, versículo 1 diz: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então imagine essa situação: 3 exércitos se levantaram do nada contra Josafá, para destruir a sua vida e todo o povo de Deus. Mas veja a importância de você estar aqui unido em congregação, porque assim aquele povo se reuniu também em congregação. Para quê? Para ouvir a direção de Deus para a sua vida, principalmente em momentos de quê? De necessidade, como aquele povo estava vivendo, e assim também nós estamos vivendo no mundo. O mundo está em crise, por isso você vem buscar da fonte de água viva, deste altar. Mas no versículo 5 diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Você está compreendendo a confissão de um homem que confia em Deus? Assim deve ser também a nossa confiança e a nossa confissão, porque Josafá reconheceu a grandiosidade e o poder de Deus, e ele começou a propagar aquelas verdades no meio da congregação, assim como nós estamos fazendo. No versículo 13, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veja que no momento de crise o povo se ajuntou, se congregou para clamar ao Senhor. E você pode ler depois os outros versículos, e você vai compreender que Josafá, ele orou com palavras que lembravam o quê? Lembravam aquilo que Deus havia feito, as grandezas de Deus durante gerações e gerações. Estava o quê? Incentivando o povo, injetando palavras de vitória no coração do povo, para acreditarem no Deus Todo-Poderoso. E veja que é justamente isso que você está recebendo. Você recebeu hoje, você recebeu ontem, você está recebendo hoje, amanhã você receberá. É um ciclo, é um plano perfeito de Deus para que você triunfe. Eu parei em qual versículo? 13, vamos para o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
ao que vos diz o Senhor: não temais. Deus está falando à igreja: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você está compreendendo aquilo que Deus está falando na tua vida? A peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Isto significa graça, crer que podemos ter um descanso espiritual e a certeza de que o Senhor está conosco para fazer o melhor. Deus está com você, está providenciando o melhor para a sua vida. E no versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, ó Igreja Cristo vive, e todas aquelas que congregam à volta do Brasil e do mundo. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Veja o que o Senhor estava fazendo. Eles não precisaram fazer absolutamente nada humano, físico, simplesmente usar a fé, usar a sua certeza em Deus e crer num Deus poderoso. E Deus é quem faz toda a ação. Então veja, tomai posição. Deus quer que a nossa posição diante das batalhas da vida seja de confiança total nele. Posição de vencedores, esta é a posição que você tem que estar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde Deus te colocar. A sua posição é de um vencedor. Posição de um merecedor do favor do Senhor, de filhos que conhecem a sua herança. E no versículo 20: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Mais uma vez, a autoridade profética falou para o povo, e você tem ouvido durante todo este ano a voz profética dar a palavra de ordem ao povo. E ele diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Você está prosperando. Você está prosperando. Amados, como no ano passado, eu quero te dizer nesta noite: creia em todas as palavras proféticas que o altar lançar sobre a sua vida. Receba todas elas. Viva todas elas, porque desta forma você vai prosperar, você tem que prosperar. E no versículo 21 diz que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vejam, uma mente de abundância gera atitudes de fé e consequentemente ação de Deus em nosso favor. Todas as vezes que você age por fé, Deus se move em favor do seu povo. Agora vejam o que Deus fez com aquele povo. No versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. E diz que tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quantos dias? Mais uma vez, quantos dias? O Senhor separou esses 3 dias, assim como separou estas 3 noites maravilhosas, para gerar uma grande mudança na sua vida.
Assim como Deus fez lá, foram 3 dias de despojos, de riquezas, de acumular bênçãos. Deus está gerando bênção através deste altar na sua vida, e amanhã vai lançar de novo, porque você foi chamado para reinar em vida nesta terra. Aplauda o Senhor. Servimos a um Deus do muito, da abundância. Somos filhos de um Pai generoso e abundante. Mas vamos encerrar com o versículo 26. Diz o quê? Vamos ler em alta voz. Ao 4º dia. Então parou no 3? Parou nas 3 noites maravilhosas? Não. Diz que ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamam aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, o 4º dia será a nossa passagem de ano. O 4º dia será a nossa noite maravilhosa. O 4º dia que o Senhor preparou para nós nos ajuntarmos na sua casa, é no vale da bênção, é aqui na Cristo Vive, para você louvar ao Senhor, para você agradecer pela vitória que Deus conquistou por você e para você, para que você viva o transbordar ainda este ano e no ano de 2017. Por isso, amada igreja, saia hoje do vale da escassez. Saia hoje do vale desta escassez através da mudança de pensamentos. Rompa com o medo, rompa com este pensamento de mediocridade, com o pensamento de cabritos magros, com pensamento de menos do que o suficiente ou apenas o suficiente. Isto não é o que Deus tem para a sua vida. Acredite, acredite e viva diariamente nas grandes conquistas que Deus derramou na sua vida e prometeu para a sua vida. O Senhor tem o melhor para você, diga amém. Por isso tome posição, visualize-se tomando posse dos despojos. Levante-se toda manhã e diga: Deus, eu quero te agradecer pelo seu favor. Eu quero te agradecer pelo Senhor abrir os céus. Eu quero agradecer por Deus ter derramado o seu favor sobre a minha vida, sobre a minha família, por dar abundância de todas as coisas boas. Porque esta é a vontade de Deus, que você viva no mais do que o suficiente. Assim eu declaro, assim eu profetizo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém! Glória a Deus! Eu quero chamar um apóstolo, a bispa, a família apostólica. Glórias a Deus! Glórias a Deus. Passamos 10 minutos, apóstolo, mas eu não podia deixar de transmitir. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bispo ministrou ao meu coração, ao coração da igreja. Vamos ficar de pé e nós vamos terminar esta hora. Porque se Deus está falando em ampla suficiência, numa abundância, é porque Ele já preparou, já existe toda esta provisão. E agora, meu Deus, nós estamos aqui de mãos erguidas para os céus, para dizer: Senhor, derrama sobre nós, porque a nossa mente está firme nesta palavra, a nossa mente acredita na ampla suficiência, a nossa mente rechaça a insuficiência, a nossa mente rechaça a necessidade, a pobreza, a nossa mente não aceita, porque nós temos a mente de Cristo.
E aqui estamos com as mãos para os céus. Levante as suas mãos agora. Levante aí, 1 minuto agora. Essas mãos vão ser cheias. Essa vida vai ser cheia. Essa família vai ser cheia. Esse empreendimento vai ser cheio. Oh Deus de glória! Deus de glória! Deus dos patriarcas, que em Cristo Jesus se fez homem, viveu, morreu, ressuscitou, está sentado no trono e tem seus olhos correndo sobre esta igreja, tem sua mão estendida, tem as promessas confirmadas. Agora traga as suas mãos para o seu peito e diga: eu tomo posse do que é meu direito, desta abundância, porque eu tenho uma mente de abundância. O meu coração está firme na promessa da abundância. E agora, Deus, eu tomo posse. É meu direito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Veja a sua vida e o seu cálice transbordando. Levante as mãos para os céus. Eu vou dar a bênção final. Quem puder ficar mais um pouco, vamos ainda louvar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu vejo esse cálice por fé. Eu vejo esse cálice transbordando, meu Pai. Eu vejo as bênçãos de Deus sendo confirmadas. Eu vejo coroas sendo colocadas na cabeça do teu povo. Eu vejo diademas de glória sobre a cabeça do teu povo, sobre a tua igreja. Eu vejo a tua justiça sendo manifestada. Foi a tua promessa. O vale da bênção já está estabelecido. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em tua vida. E aqueles que têm já a mente de abundância, digam amém, amém, amém. Assim seja. Graças a Deus.